Paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco da editora CPAD da lição de jovens. Hoje estaremos estudando a lição de número 4 com o tema A Presença de Deus no Deserto. Se você está nos assistindo pela primeira vez, nós fazemos comentário desse slide, do slide que o nosso irmão professor Herberson, ele produz, né? Ele coloca à disposição de qualquer pessoa. É só você entrar na nossa plataforma www.ebdinfoco.com.br que você então poderá então acessar o nosso slide. Eu quero dar um aviso a você que de alguma maneira recebeu esse slide aí por grupo de WhatsApps, né? Que de alguma maneira você acabou sendo presenteado por esse slide. Se você recebeu esse material de forma pelo WhatsApp, eu peço que você humildemente, né, entre na nossa plataforma, se cadastra, porque tem muitas pessoas compartilhando este material via WhatsApp. Nós até colocamos aqui no cantinho aqui, ó, do vídeo, proibida a distribuição desse slide via WhatsApp. Amém? Porque se você fazer isso, você é como se estivesse contribuindo, né? Contribuindo para acabar o EBD em Foco, acabar o nosso comentário aqui no EBD em Foco, acabar a produção desse material. Portanto, eu te peço, se você faça isso, não faça, entre na nossa plataforma, cadastre, digite o seu e-mail e você, qualquer dúvida, manda mensagem para nós, faça um comentário, que lá nós estaremos respondendo então algumas perguntas sobre este assunto. Vamos voltar para a lição? A lição de hoje então tem o tema A Presença de Deus no Deserto. E o curioso é que muitas pessoas pensam: Thiago, eu estou passando por algum problema, estou passando por alguma dificuldade, estou passando por uma situação, e mesmo assim eu sinto a presença de Deus eu posso sentir a presença de Deus na minha vida? É claro, o fato de você estar andando no deserto, o fato de você estar passando por um problema, não significa que Deus não vai estar presente na sua vida. Amém? E é isso que aconteceu na nação de Israel, Deus conduzindo eles. Lembrando a você que nós estamos estudando a lição do primeiro trimestre desse ano, do ano 2019, que tem o tema Rumo à Terra Prometida. Então, é uma peregrinação da nação de Israel no deserto, e nós entendemos que essa peregrinação, assimilando, né, para o nosso dia a dia, é como se nós estivéssemos caminhando no deserto. Às vezes no deserto vai haver alguns problemas, vai haver fome, né, vai haver frio, mas nós entendemos que mesmo assim Deus vai suprir as nossas necessidades, assim como Deus supriu as necessidades da nação de Israel no deserto. E não foi diferente, assim como Deus supriu as necessidades materiais, mas Deus também teve uma manifestação espiritual no deserto, guiando o povo, protegendo o povo e saciando todos os desejos do povo. O texto do dia nos diz assim, Números 9:22. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Síntese: a presença de Deus no meio do povo era a garantia de segurança, é uma garantia de alegria, era uma garantia de um descanso, pois caminhar pelo deserto envolvia correr perigos dos mais diversos possível. O texto bíblico, nós do canal EBD em Foco costumamos não fazer leitura para ganharmos tempos. Portanto, se você não fez, pause o nosso comentário, faça a leitura, porque é o contexto, né, a contextualização da nossa lição, é onde nossa lição vai estar aplicada o texto. A introdução: caminhando com Deus pelo deserto, o povo estava aprendendo uma lição espiritual a cada dia. As diversas leis tinham o objetivo de mostrar que um Deus santo requeria um povo santo. Entretanto, as pessoas que saíram do Egito não tinham noção dessa exigência divina e foram então conhecendo o caráter de Deus à proporção que seguiram então rumo a Canaã. 1 ano depois da saída do Egito, os hebreus estavam tendo uma nova revelação a respeito da presença do Senhor. O Senhor estava com eles, acampando-os numa coluna de fogo, nas noites congeladas do deserto. E, durante os dias, sobre o sol escaldante de um dos lugares mais quentes do mundo, monumental, uma nuvem trazia então refrigério para milhões de pessoas. O Altíssimo carinhosamente fazia-os viver em uma temperatura agradabilíssima, podendo então eles assim desfrutarem de uma paisagem inigualável de dia ou de noite. Com o movimento da nuvem ou coluna de fogo, Deus indicava então o momento de parar a caminhar e de prosseguir. Amém? Irmãos,
Antes de nós entrarmos aqui nesse primeiro tópico, né, a nuvem e a coluna de fogo, o fato é que quando eles estavam caminhando com Deus pelo deserto, o povo passou a conhecer verdadeiramente, né, o caráter de Deus no caminhando em direção a Canaã. Então ali eles viram que Deus colocou uma nuvem, né, uma nuvem durante o dia, e durante a noite colocou uma coluna de fogo. Tudo isso para indicar para eles os caminhos que eles deveriam, então, o caminho que eles deveriam seguir. Você vai observar que Deus, ele colocou, né, o caminho para que nós pudéssemos chegar a Jerusalém, para que nós pudéssemos chegar a Canaã celestial. O caminho é Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Nós temos o caminho. E o curioso é que, assim como nos dias de hoje, nós temos esse caminho que é Jesus, e que às vezes nós desviamos desse caminho, tentamos procurar outras rotas, procuramos outros caminhos. Assim também aconteceu com a nação de Israel, e você vai observar no decorrer dessa lição. A nuvem é a coluna de fogo. O primeiro tópico, ele é bem interessante, porque ele vai nos mostrar que Deus colocou uma presença contínua naquela nação, né? Deus exigiu do povo uma obediência, e Deus também fez um mover diante da sua presença. Deus fazia a nuvem mover e o povo acompanhava então a nuvem. Primeiro subtópico, a presença contínua. Quando o povo levantou o tabernáculo, a nuvem da presença do Senhor surgiu gloriosamente. No fim da tarde, quando o sol declinava, a nuvem ficava com uma aparência de fogo, permanecendo assim até pela manhã, quando novamente então voltava a ser um refúgio contra o sol. Esse processo pendurou continuamente pelas 4 décadas, ou seja, pelos 40 anos. O Senhor estava testemunhando a todo o povo: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te deixarei até que te haja feito com o que tenho dito. Irmãos, as nuvens, elas pela primeira vez surgiu quando eles atravessaram o mar, correto? Depois no Sinai, e também quando Moisés fez a tenda, né? Fez uma tenda. Então, a partir de então, nesse momento, a presença de Deus ficou de forma contínua, de maneira que quando a nuvem se elevava para cima do tabernáculo, os filhos de Israel reiniciavam então a sua trajetória, a sua caminhada. E a presença de Deus trazia para aquela nação uma proteção, trazia para aquela nação uma segurança, trazia para aquela nação um amparo. É como nos dias de hoje, quando eu tenho a presença de Deus na minha vida, quando eu estou envolvido com a presença de Deus na minha vida, eu posso estar passando por qualquer problema, que eu vou me sentir amparado, que eu vou me sentir seguro, que eu vou me sentir protegido. E talvez essa seja uma das maiores curiosidades do ímpio, quando ele nunca foi crente, quando ele vê uma pessoa que está desempregada, sendo crente, né, está desempregada e sorrindo. É difícil você observar na cara de um crente e ver um crente com a cara fechada. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade não está baseada nos prazeres materiais dessa terra, mas a nossa felicidade ela está baseada na presença de Deus. Por isso que o crente, ele sempre vai viver sorrindo para um lado e para o outro. Você não vai ver um crente de cabeça baixa, sabe por quê? Porque a presença de Deus está na vida dele. Assim como a presença do Senhor esteve de forma contínua na vida daqueles que estavam caminhando no deserto, né? Quando a nuvem levantava, eles iam junto. Durante o dia fazia sombra, durante a noite fazia calor, tudo isso para conduzir o povo de uma maneira mais saudável. Assim é Deus no nosso dia a dia, no dia de hoje. Segundo subtópico, mover imprevisível. O texto de Números 9, 17 e 23 fala a respeito do mover imprevisível, representando-nos o deslocamento da nuvem e da coluna de fogo. O interessante é perceber que também não havia nenhum fenômeno natural perceptível que antecedesse os movimentos vertical, subida e descida sobre o tabernáculo. Horizontal, mudança geográfica na nuvem ou da coluna de fogo. O Senhor, por sua soberania de dia ou de noite, sem mandar qualquer aviso, simplesmente interferiu o lugar de nuvem ou a coluna de fogo. Não havia nem há paradigmas para entender o mover de Deus. Porventura, nos dias atuais, não é com a mesma imprevisibilidade e aparente
e logicidade, é vital que Deus vai agir? Irmãos, a nuvem da presença de Deus, sempre que ela se elevava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel partiam. E no lugar onde a nuvem parava, os filhos de Israel ali se assentavam no arraial e paravam. Dessa maneira, então, eles andavam e paravam aonde a nuvem parava, ou seja, aonde Deus determinava. Porque era Deus que conduzia a nuvem, era Deus que guiava a nuvem. Dessa forma, em alguns instantes, o que acontecia? Deus estava indicando que eles andassem e que eles parassem, que eles descansassem, que eles prosseguissem. Então, existem momentos em nossa caminhada que nós vamos caminhar de forma ofensiva, entende? Eu falo isso pelo mundo espiritual, entende, irmãos? Vai existir momentos que vai ter um crente que ele vai estar com uma explosão, que ele vai estar doido para ganhar almas. Já vai ter momento que nós entendemos que é um momento onde nós vamos cuidar daquelas almas. E existem momentos que nós vamos descansar ou ensinar outras pessoas a ganhar almas, entende? Foi só uma assimilação aqui que eu quis trazer para você que você possa dinamizar na sua aula, amém? O fato é que a nuvem sempre conduzia o povo e sempre fazia com que o povo parasse. Fato é que Deus sabia como guiar o povo. Mas você vai observar que lá na frente Moisés não quis mais ser guiado pela nuvem, mas quis ter uma outra orientação e acabou se arrependendo, mas isso vai ser mais para frente. Vamos aqui voltar para o terceiro subtópico, a obediência voluntária. Deus estava treinando os israelitas para que eles, com alegria, aprendessem a obedecer ao Senhor. As escrituras diziam que eles eram muito rebeldes, que eles eram de uma dura cerviz. Assim, por vezes, a nuvem passava um longo período parada e depois, numa sequência inesperada, era transferida para o lugar, de um lugar rapidamente, mas o povo seguia, como se observa em Números 9, 23. Os que servem a Deus devem aprender a obedecer voluntariamente ao Senhor, de todo o coração, como Davi recomendou então a Salomão. A obediência é um segredo de bússola, um mapa e um caminho. Andar por ela é um sinal de sabedoria, humildade, fé e sempre vai produzir resultados verdadeiros e uma prosperidade em nossa vida. Irmãos, a variedade do agir da nuvem, do movimento da nuvem, causava nos israelitas como se fosse um treinamento, entende? Então, iam quebrantando o coração deles, ia quebrantando, ia moldando, né, vamos dizer assim, os caráteres de cada um israelitas, que outrora eram israelitas duros, israelitas egoístas, israelitas que não tinham muito temor a Deus. E isso fazia com que a vontade de Deus sempre, né, se tornava favorável. Tipo assim, Deus parava a nuvem porque eles estavam muito desafoitos, muitos afoitos, né? Então eles paravam um pouquinho, e aí demorava alguns dias, às vezes algum mês, alguns anos. Mas fato é que a obediência é um segredo, entende? Quando eu obedeço, eu estou apto a aprender muitas coisas, né? A obediência, costumamos falar que é uma bússola, é um mapa, é um caminho. Andar em obediência é estar seguro, entende? É claro que de alguma maneira, né, algo bom iria acontecer com a nação de Israel, assim como foi prometido. O que iria acontecer de bom com eles? Que eles iriam chegar na terra prometida. Mas só que Deus queria cuidar deles, Deus queria preparar eles. Era um processo muito longo, entende? Uma caminhada que era para 40 dias se tornou para 40 anos. Tudo isso porque era um povo de uma grande cerviz, era um povo duro, era um povo egoísta. E aí Deus teve que amadurecer então o seu ego, Deus teve que amadurecer então as suas vidas. No segundo tópico, nós temos o tema, o início da caminhada, a ordem para marchar. Deus tinha organização e um grande amor pelo seu povo. Então mandou fazer 2 trombetas de prata, as quais serviam para conclamar o povo para se reunir e dar o sinal de partida do acampamento. Mais adiante, Deus disse que as trombetas também seriam tocadas quando os israelitas estivessem em dificuldades e nas festas religiosas. O toque das trombetas era uma verdadeira oração. Dessa forma, o início de toda a caminhada era marcado simbolicamente por um momento de oração. No caso, os toques das trombetas moviam o coração de Deus em favor então do povo,
e o Senhor se lembrava da aliança firmada. A promessa de Deus feita desde os dias do patriarca Abraão, então seria cumprida porque Deus era fiel. Depois de passar, irmãos, um determinado tempo, né, sendo preparados para essa viagem pelo deserto, agora Deus ele dá uma ordem para que eles pudessem marchar, a nação de Israel. Deus determina então que fabricam algumas trombetas, sendo que essas trombetas fossem de prata, os quais serviam, né, para chamar o povo, para conclamar o povo, para anunciar o povo, para que eles pudessem se reunir e dar então uma partida do acampamento. Tudo isso bem organizadinho, tudo isso bem feito. Antes de começar então qualquer caminhada, né, que nos lembramos um dos outros e que Deus eles lembrassem, né, deles. O que acontecia? Antes de começar qualquer caminhada, eles tinham que lembrar um dos outros, lembrar de Deus e assim fazer com que Deus lembrasse deles. Era mais ou menos dessa maneira, entende? Então, o início de toda a caminhada seria marcado, então, claro, de forma simbólica, né? Como se fosse uma lembrança, entendeu? Dos meus irmãos. Vou ter que tocar a trombeta e agora vou orar. É tipo como se fosse assim. O toque da trombeta é como se fosse uma conversa para com Deus. Entende? Deus, eu estou saindo daqui agora e a partir do seu momento eu peço que o Senhor não me guie. Eu tenho um empreendimento e no meu empreendimento funciona assim. Todas as vezes que eu fecho meu empreendimento, eu oro a Deus e falo, Deus, estenda tuas mãos sobre esse local. Se o Senhor não vigiar, em vão o sentinela vigia. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que Deus, ele é o responsável por aquele local. E que os meus olhos não vão conseguir vigiar aquele local se não for os olhos dele. A nação de Israel, quando tocava a trombeta, é como se fosse basicamente isso, entende? Estava comunicando com Deus que necessitava do olhar de Deus em direção da caminhada deles até a terra de Canaã. Amém? Então, nada melhor em sua vida, nada melhor na nação de Israel, nada melhor na nossa vida do que começar um projeto, do que começar uma ideia, do que ter uma ideia e falar para Deus e contar para Deus. Amém? Então, o fato da nação de Israel fazer, né, Deus ter mandado eles fazer essas trombetas, amém? O fato deles tocar a trombeta é como se estivesse assimilando o nosso dia de hoje. É como se tudo que eu fosse começar, tudo que eu fosse fazer, eu tivesse que colocar a Deus na frente. Eu tivesse que falar para Deus, Deus, eu quero fazer isso e isso, isso, toma de conta, Senhor. Confiança do líder é abalada. Em meio a tantas demonstrações eloquentes do cuidado de Deus, percebe-se então uma falta de confiança do líder, pois convidou então, no caso Moisés, convidou Obade, o seu cunhado, para guiar o povo nos caminhos do deserto. Ora, a presença de Deus é representada na nuvem e na coluna de fogo, que sinalizava perfeitamente quando o povo deveria acampar e seguir viagem e qual rota percorrer. Mas Moisés achava que precisava de alguém para ajudar a guiar. O Senhor compreendeu a fraqueza do líder e sequer o repreendeu. Moisés também precisava aprender a confiar. Vê-se, porém, que em nenhum outro momento Obade é mencionado nas Escrituras, dando provas, então, que o convite de Moisés foi estéril e inócuo. Deus é quem comanda e o guia o seu povo, e o guia os passos, então, do seu povo. Irmãos, no início de uma longa caminhada, no caso, dessa longa jornada, né, com muitos perigos, dificuldades pela frente, o que deve fazer um líder prudente? Pense e responde aí. O que deve fazer um líder quando ele vai fazer uma grande caminhada? Sem sombra de dúvida, quando você vai fazer uma caminhada, quando você vai fazer algum projeto, alguma coisa, você vai procurar algumas orientações de quem tem experiência, correto? E de fato foi isso que aconteceu com Moisés, entende? Por que Moisés convidou Obade? Porque Obade, ele tinha conhecimento da região, né, do deserto, ele sabia os caminhos ali do deserto. Do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico, né, administrativo, a decisão de Moisés, sem sombra de dúvida, foi louvável. Amém? Entretanto, as coisas espirituais se decidem espiritualmente. E a nação de Israel não estava caminhando de uma forma humana, né, de uma visão carnal, uma visão humana, mas era um caminhar diferente, entende? Então, em meio a tantas demonstrações que Deus fez com a nação de Israel, demonstrações até mesmo eloquentes do cuidado de Deus,
com a presença da nuvem, com a presença da coluna de fogo, amém? Guiando o povo de forma contínua. Será que seria realmente de fato que Deus, ou melhor dizendo, que Moisés procurasse uma pessoa para ajudar ele a orientar o povo, a guiar o povo? Claro que não, entende? Então, a nuvem de fogo, de dia e de noite, indicava-se de forma perfeita já por onde que a nação de Israel deveria andar, deveria acampar, deveria seguir, deveria percorrer, entende? Então, nós entendemos que foi um equívoco de Moisés, e aqui foi um dos grandes erros que Moisés cometeu quando ele então pede para o seu cunhado ajudar ele na peregrinação do deserto. O pecado então da murmuração. Olha só, uma coisa vai trazendo outra. Aqui nós vimos que Moisés foi abalado, né, já estava meio cansado, e aqui então começa a nação de Israel então já aqui a murmuração. Olha só. Na caminhada dos hebreus pelo deserto é como se fosse assim, um abismo traz outro abismo, né? Na caminhada dos hebreus pelo deserto, o Senhor sempre esteve presente, cuidando então do seu povo. Mas, como visto anteriormente, é inevitável que as fraquezas dos líderes apareçam e, infelizmente, também existam rebeliões. Em Números 11, do 1 ao 10, disse que aconteceu murmuração no meio do povo por causa então da comida, e o Senhor levou em consideração as palavras proferidas a tal ponto que muitos israelitas morreram como castigo, então, pela rebelião. Judas escreveu a respeito de alguns indivíduos não recomendáveis que eram murmuradores, queixosos de suas sortes, andando então segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa então do interesse. Certamente o que os israelitas fizeram foi muito grave diante do Senhor, pois a Bíblia diz que a maldição não vem então sem causa. O importante é que cada cristão aprenda a ser agradecido de toda a sua alma, de todo o seu coração, e nunca jamais, de maneira alguma, despreze então o pão que Deus nos dá. Irmãos, logo que a caminhada começou, né, vieram as provações, vieram as provas, claro, isso é fato. Tudo estava pronto, né, para uma grande vitória, mas o que acontece? O desprezo dos estrangeiros que, claro, vieram junto com a nação de Israel, né, ali pro deserto. Então, eles começaram a, como é que eu posso dizer, a murmurar pelo maná, entende? Então, o que acontece? Deus, ele acabou levando em consideração, né, as palavras que eles proferiram ali, entende? De uma tal maneira que Deus levou isso em consideração, Deus levou em consideração isso, que Deus ficou assim um pouco, não é que Deus ficou triste por isso, entende? Mas Deus tinha que ser justo, e Deus tinha suprido a necessidade do povo, Deus estava alimentando o povo, e aí Deus decide então fazer o quê? Matar alguns. Sabe por quê? Porque eles se rebelaram contra Deus. E aí, meu parceiro, o juízo de Deus só cessou porque Moisés orou a Deus e pediu misericórdia ao Senhor. Fato é que os hebreus fizeram algo muito grave diante do Senhor, entende? Por quê? Porque a maldição não vem sem nenhuma causa. Está aqui, ó, Provérbios 26, 2, entendeu? Aqueles que morreram ali, certamente foram murmuradores, certamente porque murmuraram contra Deus. Deus estava suprindo todas as necessidades, e mesmo assim, eles estavam murmurando quanto ao Senhor, entende? Queixando da sua sorte, tá ligado? Como tá lá em Judas 1,16, né? Andando segundo as suas concupiscências. As suas bocas diziam coisas, o quê? Arrogantes. Amém? O fato é que nunca se deve desprezar aquilo que Deus dá. Nunca deve murmurar aquilo que Deus dá. Nunca deve dizer, por que você me deu isso, meu Senhor? Eu queria era outra coisa. Você tá de barriga cheia e tá reclamando. Estilo menino do buchão. Entende? Deus levanta cooperadores, a carga pesada. Na caminhada com Deus pelo deserto, a cada dia os limites humanos são testados. O grande Moisés, que pouco tempo antes tinha convidado Obade para ser então seus olhos na peregrinação, agora pensa em desistir do ministério, e ele concluiu que eu já estou sozinho e não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim essa carga. E se assim fazes comigo, mata logo a mim. E te peço, Senhor, se tenho achado graças aos teus olhos, e não me deixe então ver então o meu mal.
Olha só o que Moisés pede para Deus. A resposta que Deus oferece então a Moisés ressoa como modelo ministerial pelos séculos. Isso serviu então de uma forma para todos os obreiros, né, colocar em prática. Sempre que Deus quis fazer algo significativo, antes de tudo montou então uma equipe. O Senhor permitiu que ele ficasse esgotado emocionalmente para aprender a depender mais dele. Então Deus designou 70 anciões para auxiliar então o seu servo. O que acontece? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo. Está lá em Números 12:3. Logo após o embate que Moisés tem, né? Moisés ele sente o peso da responsabilidade. Entende? Como todo líder vai sentir um peso dessa responsabilidade. O fato é que os seus limites humanos ali já estavam todos testados, estavam esgotados. Entende? Então agora Moisés ele pensa em desistir, mas antes dele desistir, ele então apresenta a Deus então a sua oração. E aí Deus vai revelar a Moisés que de fato, realmente ele precisava de uma equipe. E Deus separa então, na realidade, Deus ele separou então 70 obreiros para auxiliar Moisés. E a partir daquele dia então, Moisés ele podia contar então com o apoio destes 70 rapazes. Mas o fato nessa escolha é que a partir daquele episódio que Moisés consagra então todos os 70 obreiros, né? E aí Moisés ele acaba ficando fortificado psicologicamente, entendeu? Porque ele recebe então alguns amigos para compartilhar as suas dores, para compartilhar as suas ideias. E o que acontece? Isso proporciona, né? Isso, no caso, coloca na vida de Moisés um desejo, novamente, por conduzir o povo, entendeu? Para seguir em frente, para concluir, então, a missão do Senhor. Isso nos mostra que eu não consigo fazer algumas coisas sozinho, entende? Eu até vou tentar fazer sozinho, mas existem algumas condições que vai fazer com que eu não ande sozinho. E aí essa causa aqui trouxe para os religiosos do dia de hoje, né, muitas ideias. Por isso que hoje tem o pastor, tem os obreiros para auxiliar ele, né? Tem os presbitérios, tem os diáconos, tem os auxiliares. Por quê? Porque nós sabemos que um pastor sozinho não dá conta de cuidar de um campo. Amém? E por isso que a carga, então, ela tem que ser dividida. E aí Deus, de maneira sábia, pediu que Moisés escolhesse, então, 70 líderes para que auxiliasse a ele. A escolha seria de Moisés, porém eles seriam instrumentos do Senhor para ajudar na condução da obra. Os auxiliares precisavam ter, então, mesmo o espírito de Moisés, pensar a mesma coisa e compartilhar do alinhamento, do entendimento do líder. Ação precípua do Espírito Santo. Só assim, então, a carga pesada das atribuições seria, então, de fato, compartilhada. Pouco tempo disso, né? Houve, então, um episódio das cordonices, o primeiro teste dos 70 líderes. E aí, meu parceiro, Deus é bom e fiel, porque certamente, se Moisés estivesse sozinho nessa hora, provavelmente ele estaria numa situação feia. E, meu parceiro, provavelmente ele erraria na escolha e na forma. Mas fato é que Moisés, ao escolher esses 70, né, ele acerta em escolher pessoas sábias. E o fato, tipo assim, às vezes, né, irmãos, quando um líder ele fica sozinho, ele não consegue entender ou realizar um propósito de forma completa. Entende? Então, Moisés ele precisava dividir o fardo que ele estava carregando, dividir a carga que ele estava ali, né, com algumas outras pessoas. Entende? E Moisés então escolheu 70 líderes e para ele, os quais então tinham que ser fiéis, tinham que ser idôneos, tinham que ser sincero, tinham que ser crente na verdade, entende? Tudo isso para que pudesse fazer a obra do Senhor com sabedoria. Então, esses trabalhadores, eles tinham que comungarem do mesmo entendimento, entendeu? Tinham que concordarem com as mesmas coisas. E aquela coisa, irmãos, lá em Mateus 25:12, se não me falha a memória, né? Uma cidade dividida, uma casa dividida, um reino dividido, meu parceiro, não subsiste, entende? Porque vai ser devastado. Ele não vai conseguir ficar em pé. Uma casa dividida, onde o marido e a mulher não conseguem entrar em acordo, provavelmente vai desmoronar. E essa é uma lição que
que eu aprendo nesse segundo subtópico aqui do terceiro tópico, do dividir a carga, às vezes tem alguém que quer fazer a obra do Senhor. E às vezes nós falamos, não, eu consigo fazer sozinho. Aí a gente vai e quebra a cara. Eu falo isso porque eu tomo de conta do som da congregação. E a gente vai terminando, vai passando o tempo, né? E Deus vai nos abençoando, e a gente vai passando a ter outros cargos também, a ter outras funções. E o que acontece? E aí a carga acaba sendo pesada. E aí é quando você tem que ter a humildade e falar assim, não, eu preciso preparar alguém, eu preciso discipular alguém para me dividir a minha carga. E aí, graças a Deus, eu discipulei um rapaz, um jovem, e graças a Deus, hoje na congregação é ele que toma de conta do som. Um rapaz novo, com 12 anos de idade. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer é que nem tudo você vai conseguir fazer sozinho. Às vezes você precisa ser humilde e pedir ajuda a Deus para que Deus possa enviar alguém para te ajudar na caminhada. Último subtópico aqui, para nós encerrarmos a lição, dei com o tema insubmissão. E aqui tá, eu acho que é algo bem importante para que nós possamos colocar no nosso coração esse tópico. Moisés, depois de ter então a carga administrativa aliviada pelos 70 líderes, chancelados então por Deus, viu ruir então os apoios mais importantes que tinha, que eram dos seus irmãos, Miriam e Arão, os quais então se insurgiram fortemente contra ele, mas o Senhor o ouviu. Os irmãos de Moisés foram repreendidos pelo Senhor. Miriam ficou leprosa, por causa então dessa insubmissão ao líder. Feriu o princípio da autoridade e submissão, desobedecendo à liderança, não é uma atitude sábia e prudente, ainda que existam ponderações de natureza administrativas considerável. O que eu tenho para falar é bem simples, eu vou deixar só uma frase, entende? Quando eu desobedeço um princípio da autoridade, de alguém que eu estou submisso, entende? Eu estou trazendo maldição para minha vida. Olha o que aconteceu com Miriam. O que nós temos que fazer, irmãos, por mais que eu estou vendo alguma coisa de errado na minha liderança, eu não vou ficar denegrindo a imagem dele, entende? Eu não vou ficar planejando atentados contra ele para destruir a vida dele, porque é isso que tem mais acontecido. Às vezes eu sei que um líder meu está cometendo um pecado, eu fico compartilhando para um, para outro, causando então a degradação da sua imagem. O que eu tenho que fazer é simples: orar por ele, pedir que Deus mude o seu pensamento, né? Às vezes o pensamento daquele meu líder, né, é um e o meu é outro. Eu nem sempre vou concordar com tudo que ele faz, entende? Mas fato é que mesmo que eu não concorde com tudo que ele faça, mas eu como liderado, eu tenho que me submeter ao meu líder. Se eu não quero me submeter ao meu líder, então que eu saia e que eu me afaste. Que Deus e Cristo abençoe a você, que você tenha uma boa aula, amém? E não esqueça, irmãos, entre na nossa plataforma, cadastre, deixa o seu e-mail, comente, peça ajuda, né? Explique a sua necessidade, fala se está gostando do nosso comentário, compartilha, curte, e que você tenha uma boa aula e que seja uma aula dinamizada usando o nosso slide no materialbdinfoco.com. Amém.